Atenção! O episódio a seguir trata de conteúdo sensível, que pode servir de gatilho emocional. Se você não está bem, procure ajuda profissional de um psicólogo. O Centro de Valorização da Vida oferece serviço de apoio emocional. Ligue 188 para mais informações. Neste mês, o Caro Livros Podcast está especial por causa do Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio. O CVV também oferece atendimento por e-mail, então a pessoa escreve um e-mail e um voluntário responde. E também o CVV atende por chat, então tem alguns horários, vocês podem consultar lá no site cvv.org.br e lá tem os horários que funciona o chat, que ainda não é 24 horas. Junte-se a nós na discussão desse assunto tão importante. Previamente em Caro Livros. Para quem não conhece, a campanha do Setembro Amarelo é um mês que a gente tira, né, para discutir e debater temas relacionados à prevenção do suicídio. E a gente vai abrir esse tema com um livro que é o chamado O Livro Z. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar, mas é verdade. A autora concedeu uma entrevista pra gente, cara! Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros. E nesse mês, que é tão especial, a gente tá trazendo, né, vocês já sabem, essa temática do Setembro Amarelo. E o episódio de hoje é um episódio super diferente, é um episódio que eu tô muito animada, tô aqui tremenda, ainda bem que não dá pra vocês verem minha cara, só ouvir minha voz, porque a gente tá trazendo a autora, que é a Virag Veneki, autora do livro Z, que é esse livro maravilhoso que a gente tá fazendo análise aqui no nosso pod, que vocês já ouviram, como a gente gostou da história. E ela hoje vai contar um pouquinho pra gente sobre a experiência dela, que ela relata no livro, e ela também vai responder algumas perguntas que a gente selecionou sobre as opiniões dela, sobre as vivências dela. Seja muito bem-vinda, Virag! Ai, meu Deus! Que animação! Olá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o meu livro e sobre o assunto que é tão importante a gente falar. Muito obrigada. Para quem não conhece a Virag, ela é autora do livro Z, que é um livro onde ela relata a experiência dela com o suicídio, né? A perda que ela sofreu por conta do suicídio. Além disso, ela trabalha como voluntária no CVV, que é um trabalho super importante, que a gente vai perguntar um pouquinho mais para ela no episódio de hoje. Para quem não sabe, o CVV é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço que se predispõe a conversar e dar assistência a pessoas que estão passando por alguma forma de sofrimento, né? Você pode ligar e achar apoio nesses voluntários que conversam com você, te orientam, te dão encaminhamentos ao que você pode fazer naquele momento de intenso sofrimento. Certo, Virag? Falei correto que o CVV é? Ou é mais do que isso? Na verdade, assim, o Centro de Valorização da Vida, ele é um serviço, como a gente fala, de apoio emocional, objetivando prevenção de suicídio, Porque as pessoas que procuram o CVV, elas podem estar passando por diversas situações, não necessariamente já pensando em suicídio, mas qualquer tipo de situação que a pessoa queira compartilhar e que não está conseguindo compartilhar com alguém próximo, Então a pessoa pode ligar por diversos motivos, não necessariamente notícias tristes ou coisas tristes, às vezes apenas algo que a pessoa não consegue compartilhar dentro, das pessoas próximas, e aí a pessoa quer compartilhar de forma sigilosa, a ela compartilha lá com o CVV. Então, nós conversamos e deixamos a pessoa muito à vontade, sem julgamento, de forma sigilosa. Essa é a parte mais importante do trabalho do CVV. Vocês no CVV, vocês não dão orientação sobre o que a pessoa deve fazer? Vocês só escutam ou vocês emitem opiniões sobre o que ela traz ali na hora? É uma curiosidade que eu sempre tive.
Não, nós conversamos com as pessoas, mas o CVV não é um serviço de aconselhamento, né? Então, nós apenas conversamos com a pessoa. E é uma conversa única, né? Então não tem retorno do tipo, a pessoa liga novamente, ela não necessariamente fala com o mesmo voluntário, né? Então é diferente, por exemplo, de uma terapia com psicólogo, né? Que tem continuidade por várias sessões. Entendi. Então, Will, abre aí as sessões de pergunta. Antes de começar as perguntas, eu quero dizer que é uma honra. Eu tô muito emocionada de conversar com o autor de um livro que eu li, gente. É uma sensação única, sério. Quem tem essa oportunidade, eu acho que deve aproveitar bastante, porque, meu Deus, eu tô aqui gritando. Mas vamos lá. O livro traz uma série de questionamentos, né? Quando eu li, comecei a refletir sobre muita coisa. E aí a gente fica pensando no nosso relacionamento com as pessoas próximas. Às vezes a gente não consegue enxergar o todo de uma pessoa, mesmo que ela more na mesma casa que a gente, conviva o tempo todo com a gente. É difícil, né? A gente não sabe o que a luta interna de cada pessoa. E lendo esse livro, eu tive essa sensação, assim, e aí eu comecei a refletir sobre os meus comportamentos, a atenção que eu dou para determinadas coisas. Me identifiquei muito com a Virag, na questão dela falar da organização das coisas dela. Gente, muito eu. Aí eu tava, será que ela é virginiana? Porque eu sempre faço essa brincadeira puxando pro signo. Aí eu, será que ela é virginiana? Eu fui lendo o livro, eu acho que ela é virginiana. E quando eu vi a data do nascimento, que o momento do livro aparece, aí eu sabia que eu também sou virginiana. E eu acho exatamente assim. Aquela preocupação com a rotina, de cuidar para que tudo seja perfeitinho, aconteça daquela determinada forma. E foi um livro que me impactou muito. Eu fiquei, assim, muito reflexiva mesmo. Foi um misto de sensações, né? Porque a gente se cria em simpatia, a gente fica pensando se acontecesse com a gente, como é que seria, porque é muito difícil mensurar estando de fora. Do lado de fora é uma coisa e quando você experimenta, passa por aquilo, é outra situação completamente diferente. E foi muito legal ver isso de uma pessoa que passou por todos aqueles processos, por todas aquelas etapas. Então ajuda a gente a entender muito melhor como que acontece tudo, como é que a vida de uma pessoa é transformada por causa de uma situação dessas, né? Aí, dito isso, vamos para a primeira pergunta, que é: quais conselhos você daria para alguém que acabou de passar por uma perda semelhante à sua? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? É algo que eu me deparei depois que eu passei por tudo isso, depois agora que já se passou mais de uma década, é algo que eu penso bastante, né? Então, eu acho que o luto, para quem perde alguém para o suicídio, ela é muito variada, né? Depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, quem lê o livro Z vai perceber que, por exemplo, eu fui para um modo automático. Segue a vida, vamos trabalhar, vamos ocupar a cabeça o máximo possível, etc, etc. Tem outras pessoas que o luto, de forma imediata, a pessoa fica paralisada, não consegue fazer, fica cheio de questionamentos. Às vezes, o próprio luto puxa a pessoa para um local, para uma situação de depressão ou de pânico, etc. Então, depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, dito isso, o meu conselho é a pessoa se permitir estar em luto, seja de que forma isso for. E tentar não se concentrar no que os outros estão achando sobre ela. Né? Então, não se concentrar no julgamento, porque as pessoas vão ser julgadas de todo jeito. Nós, os chamados sobreviventes do suicídio, né, que são as pessoas que perderam alguém para o suicídio, nós sobreviventes, nós somos muito rotulados e muito julgados pelas pessoas, independente qual for a nossa reação. Então, a pessoa tem que se permitir a estar em luto, seja de que forma for. Esse seria o meu conselho. E no momento que ela quiser falar, ela falar. No momento que ela não quiser falar, ela não fala. Né? Então, realmente se permitir da forma que seja melhor para ela. Você falou agora de luto, e eu nunca, não faço nem ideia, né,
do que você passou, porque nunca aconteceu comigo, com ninguém próximo de mim. Mas, quando eu li o teu livro e eu vi que você ficou no piloto automático, eu me identifiquei porque eu sou uma pessoa que, quando eu tô triste ou eu tô passando por uma situação muito difícil, eu não consigo chorar. Eu não sei o que acontece. Chorar não é uma das minhas reações. Eu tô muito triste por dentro, mas eu não consigo chorar. E aí, você falou agora do julgamento, e realmente isso parece que piora, né, a nossa situação. Você já tá com uma situação ruim e você ainda tem que escutar das outras pessoas. Você não tá triste, você não tá nem chorando, você não tá sentindo nada, você não gostava da pessoa, né? Ou você não tá sendo forte o suficiente, porque eu também já vi o contrário, aquelas pessoas que sentem o luto de uma maneira muito forte e não encontram forças pra voltar à normalidade. Eu vejo as pessoas cobrando essas pessoas de que elas precisam, não, mas a vida tem que seguir, você não pode ficar chorando pra sempre. É bem, assim, isso que você falou, né? De um jeito ou de outro, parece que as pessoas têm a necessidade de julgar a tua reação. E elas acham que só aquele recorte daquele momento, da tua aparência externa, ela já consegue dizer tudo que tá se passando dentro de você, dentro da sua cabeça. Eu acho esse seu conselho muito legal, porque durante muito tempo eu me culpei por não conseguir chorar. Eu realmente me questionava, assim, será que eu não gosto da pessoa? Ou será que eu sou uma pessoa fria? Em vários momentos eu falei já isso pra Will, né? Eu falei assim, eu costumo brincar que eu digo que meu coração é uma pedra de gelo. Eu falo isso. Porque eu não sou chorona. Mas eu sinto muito as coisas e eu não consigo expressar. Então, ver isso descrito no seu livro, de como você reagiu pra isso. E agora, com esse seu conselho, eu achei sensacional. Eu gostaria de ter escutado isso, apesar de eu não ser uma sobrevivente do suicídio, mas eu gostaria de ter escutado isso de alguém em algum momento na minha vida, quando eu tive que enfrentar o luto. Porque não é fácil, né, a gente lidar com isso, com esse julgamento. Com certeza, né? É como você falou, você vai ser julgada independente, né, do que for. No meu caso, eu fui rotulada de insensível, perdi as contas quantas vezes, né? E as pessoas veem uma camada externa e elas não entendem, não conseguem imaginar o que você está sentindo. Por outro lado, às vezes aqueles que vão chorar, que não conseguem sair do quarto, que estão lá sofrendo, saia disso, a vida tem que continuar, etc. Ou seja, já que não tem como se encaixar no perfil que as pessoas desejam, que seja cada um. O processo de luto é muito particular, então que cada um se permita a viver o luto da melhor forma que seja para a pessoa. E o processo do luto é muito particular para cada pessoa e a duração também. Então, eu conheço pessoas que estão há 20, 30 anos de luto por um filho, por um marido que se suicidou. Então, o importante é realmente a pessoa se permitir ter o seu processo da forma que a pessoa quiser. No seu caso, essa é uma pergunta muito particular, se a senhora me permitir. Quanto tempo o seu luto durou, de fato? Difícil te dizer um tempo certo, assim. Eu acho que a gente nunca deixa de estar de luto, por assim dizer, mas existem fases, né? No meu caso, né, eu consigo perceber fases de luto. Então, como eu falei, eu primeiro segui um piloto muito automático que durou pelo menos um ano. Eu acho que eu segui muito no automático, né? Também passei por algumas mudanças de vida, eu mudei de cidade, né? Mudei de trabalho, né? Então tudo isso também me ocupou de certa forma, né? E aí depois que eu consegui estar mais segura num local, com a vida mais estabelecida, eu comecei a pensar um pouco mais sobre este assunto. E aí eu por um tempo eu me ocupei, eu fiquei pensando sobre o assunto, o porquê das coisas, buscando respostas, né, dentro da minha cabeça e tudo mais. E depois passou essa fase, aí eu realmente segui com a vida, né, e para mim a primeira década foi um marco muito importante. Quando fez 10 anos eu me assustei, nossa, faz 10 anos, né, e o que eu estou fazendo com isso? E aí, né, vocês leram o livro, né? Aí essa década para mim ela é como se tivesse virado uma chave, né? O que eu vou fazer com isso, né? Que foi quando eu segui para uma tentativa, né? Que até hoje, né? Foi bem sucedida, uma tentativa de fazer algo a respeito e ajudar a quebrar o tabu que eu sei que existe em torno do suicídio. E aí a senhora falou agora em buscar respostas. Isso nos leva para a nossa segunda pergunta, que o que é mais difícil?
para alguém que sobreviveu ao suicídio? É a angústia de não saber o que aconteceu com a pessoa, o que estava se passando com a pessoa, ou a sensação, aquele sentimento de se sentir responsável? O que é mais difícil de lidar desses dois processos? Eu acho, assim, a primeira coisa, assim, que eu aprendi quando eu comecei a ler mais sobre este assunto, né, porque depois que eu comecei a fazer trabalho voluntário nessa área de apoio emocional, de prevenção de suicídio, eu comecei a ler bastante, eu realmente comecei a literalmente estudar sobre o assunto de forma mais aprofundada, né? E uma coisa que depois de algum tempo eu consegui assentar na minha cabeça é que ninguém é responsável pela vida de ninguém. E isso vale para, se você perder alguém próximo para o suicídio, isso vale para o nosso trabalho de voluntariado, né, que alguém nos procura, nós não somos as responsáveis pela vida dessa pessoa. É estranho, porque primeiro a gente fica procurando os sinais, né, querendo saber respostas, e a gente sente uma certa culpa, quem é mais próximo, por que eu não percebi, o que aconteceu, não prestei atenção, o que eu podia ter feito diferente. E aí aqui, de novo, varia de caso a caso, assim, muito variado, porque algumas pessoas que se suicidam deixam cartas. Eles deixam realmente escrito motivações, o que estavam sentindo, o que está acontecendo. Outras pessoas que se suicidam não deixam cartas. E aí essas que não deixam cartas é o que abre espaço para não saber o que está acontecendo, né? Que é a primeira parte da sua pergunta, né? Então, o que é mais difícil? Eu acho que o mais difícil, não é? Eu considero que não é nenhuma dessas duas coisas, na verdade. O mais difícil é o julgamento, o estigma que nos envolve, quem fica. Então, a gente passa a ser visto de uma forma diferente pelas pessoas que nos rodeiam e pela sociedade de uma maneira geral. Existe, sim, esse tipo de preconceito, eu diria, com a situação. As pessoas que ficam, elas enfrentam muito julgamento. Então, para mim, o mais difícil é esse processo, é tentar continuar a vida sendo encarada de forma diferente pelas outras pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei reagir a situação nenhuma de uma maneira que as pessoas considerem adequada. Eu fico sem jeito. Eu tento não invadir o espaço da pessoa, né? Eu tento deixar a pessoa à vontade para falar, se ela quiser falar. Mas quando essa informação chega para mim, o choque vem logo na minha cara. Eu demonstro logo assim que eu tô chocada, mas eu não quero que a pessoa se sinta estranha. Eu não consigo controlar essa minha reação. E aí eu fico preocupada com o impacto que isso pode ter na outra pessoa. Como que seria melhor? Eu não sei nem se a senhora conseguiria responder isso direito pra mim, né? Como seria agir de uma maneira a deixar a pessoa mais confortável possível? Porque a minha cara de choque eu sei que é entregue e a pessoa fica se sentindo mal. Eu visivelmente vejo que a pessoa fica se sentindo mal. Mas não é a minha intenção, eu não tô julgando nem nada. É só mesmo a surpresa de saber que algo assim aconteceu. Então eu creio que eu cause desconforto nas pessoas e eu queria mudar isso, né? Para que a pessoa não se sinta julgada, não se sinta pressionada de nenhuma forma. E como que eu poderia agir nessa situação? Difícil responder essa pergunta, né? Porque aqui vai de novo, cada caso é um caso, né? Eu vou responder muito isso para vocês, que cada caso é um caso, porque é muito particular, depende como ocorreu, depende a proximidade da pessoa em relação a alguém que se suicidou. Então é diferente a perda, acho que para uma mãe, para um irmão, para um primo, para um amigo. Cada situação é uma situação, né? E as pessoas, elas reagem de formas muito diferentes, né? Eu tentei descrever isso no meu livro, né? Categorizar um pouco os diferentes grupos de pessoas que eu percebi na minha percepção, né? Então, existem aquelas pessoas, né, questionadoras, quer saber por quê, o que aconteceu, como aconteceu, etc. Né? Existem as pessoas que não sabem o que dizer, que acho que foi o seu caso, né? A pessoa não sabe disfarçar, não sabe o que dizer, etc. Existem aquelas, né, que faz de conta que nada aconteceu. Eu acredito, assim, que é mais importante do que palavras são ações, né? O que a pessoa faz. Então, eu, particularmente para mim, as pessoas que mais me senti bem foram as pessoas que não me questionavam e permitiam eu falar à medida que eu conseguia falar. O fato de você não conseguir disfarçar suas emoções, né,
é uma notícia triste, é uma notícia horrível, é uma notícia terrível. Então, o fato de você não conseguir disfarçar suas emoções, eu, Virag, não vejo como uma coisa ruim. Porque a notícia é ruim mesmo, é impactante, né? Não tem como ser insensível em relação a essa notícia. Então, isso não é um problema. O problema maior para mim são as pessoas questionadoras, que começam a fazer perguntas, ou aquelas pessoas que minimizam a sua dor, porque existe uma parcela de pessoas que fica toda hora, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, segue sua vida, etc, etc. E essas são as piores. Então, se a pessoa não sabe o que falar, é melhor não falar. Eu ainda acho que o não falar é melhor do que falar algo que fale errado, porque a gente está num momento tão sensível quando perde alguém, dessa forma que algumas frases elas ficam muito marcadas do que a pessoa falou, que a gente nunca mais esquece. Então é melhor que a pessoa não fale, se a pessoa não souber o que falar. A senhora comentou sobre preconceito, né? Os estigmas que ficam nos sobreviventes. E aí eu também tinha uma pergunta em relação a isso. Eu gostaria de saber se a senhora pode me exemplificar quais são esses estigmas, porque eu tenho acesso, eu tenho através de mídias. Eu nunca falei com ninguém que passou por isso, né? De fato. Teria como a senhora talvez relatar ou exemplificar qual é o tipo de julgamento, entre aspas, que as pessoas tendem a fazer de alguém que sofreu esse tipo de perda? Tem várias coisas, né? A primeira coisa que as pessoas começam a pensar, com certeza essa família é problemática, tem problemas. Suicídio o suicídio tem causas, é multifacetado, eu diria. Não existe uma causa única para alguém se suicidar. E aí algumas pessoas puxam para, essa família deve ter um monte de problemas mentais ou doenças mentais, não sei o quê, e elas ficam procurando, né, onde na família tem e de onde a pessoa que se suicidou herdou essa característica. A outra coisa é que são pessoas insensíveis, não prestam atenção nos outros, né, não conseguiram, como você não conseguiu perceber, como você não enxergou nada de diferente. Então, isso é só para citar algumas que eu escutei na época, de forma disfarçada, mas eu escutei. Como a senhora canalizou esse julgamento? O que a senhora fez com ele? Porque eu sou muito explosiva, então eu acho que se eu escutasse uma coisa dessa, eu estando com meu coração partido, eu não sei nem o que eu faria numa situação dessa. Provavelmente eu ia xingar a pessoa, eu ia mandar ela pra bem longe, porque ela não ia saber o que eu tava passando e me vir com uma dessa, né, numa situação dessa. Mas eu percebo, pela maneira como a senhora fala do assunto, eu já assisti outras entrevistas da senhora, e pelo como a senhora relata no livro, que não foi essa a sua reação. A senhora não pegou esse julgamento e transformou em raiva. Eu queria saber o que a senhora fez com esse julgamento. É interessante a sua pergunta, porque eu sou conhecida como uma pessoa um pouco explosiva até, mas eu estava assim, tentando sobreviver, digamos assim, seguir. Então a força que eu tinha era usada para minha manutenção, digamos assim. E aí eu fingia não escutar, eu fingia não ver. Eu, às vezes, quando eu ouvia algum comentário assim, eu saía do ambiente para não escutar mais. Então, eu procurava me isolar, digamos assim. Foi a minha reação. Mas existem pessoas que reagem como você falou. A pessoa grita, a pessoa agride, a pessoa maltrata a outra pessoa e, não sei, eu resolvi me isolar, né? Então essas pessoas eu isolava delas o máximo que eu podia. Ou eu me fazia, como a gente fala, me fazia de doida. Não escutei o que você falou, não vi e assim seguia. Agora, dando continuidade, qual é a melhor forma de oferecer apoio a alguém que passou por algo semelhante? Como que a gente pode, de fato, ajudar? Apesar de que a senhora já falou, né, sobre isso, de oferecer apoio, mas eu lembro que no livro, você fala numa das partes da importância das suas amizades, né, que ajudaram você a passar por todo aquele momento. Então, assim, como ser um bom amigo nessa hora? Olha, tem várias coisas que me ajudaram na época, né? E que eu acho que podem ajudar as pessoas. A primeira coisa é se preocupar em facilitar a vida da pessoa naquele momento. Porque coisas simples, né? Que parecem besteira, mas coisas simples como o que a pessoa vai almoçar. Você chega com uma quentinha para a pessoa. Eu trouxe aqui para você
para você poder almoçar ou para você ter o que comer. Oferecer para a pessoa, você não quer sair para tomar um café? Mesmo que a pessoa diga não, a pessoa pode dizer não aquela vez, mas talvez na quinta vez ela queira e ela não quer pedir. Então, é dar atenção para a pessoa, é para a pessoa não se sentir sozinha, isolada. Facilitar a vida da pessoa o máximo possível, né? Então, dar essa atenção para a pessoa. E estar pronta para ouvir quando ela quiser falar, porque em algum momento a pessoa vai falar. E neste momento, a pessoa tem que estar livre para ouvir com empatia, sem julgamentos. Então, permitir a pessoa ter o momento dela é o mais importante. É assim que a gente pode ajudar a pessoa. A senhora recebeu o apoio da sua família na época, ou a senhora conseguiu dar esse suporte, essa atenção que a senhora mencionou agora para a sua família, ou cada um acabou lidando com o luto isoladamente? Não foi um luto compartilhado. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Na minha família mais próxima, né, minha mãe, meu outro irmão, nós ficamos disponíveis para o outro, caso o outro quisesse. Nessa forma, pelo menos para mim, funcionou bem. Então, como eu não estava imediatamente querendo falar sobre o assunto, então não me faria bem se começasse a encarar questionamentos ou perguntas, né, etc. Então, nós cuidávamos uns dos outros. Nós procuramos criar um ambiente que fosse tranquilo, de tranquilidade, para que a pessoa pudesse lidar com a emoção da melhor forma possível. E caso a pessoa quisesse falar, a gente ouvia a pessoa. Então, foi assim que isso da minha família imediatamente mais próxima, né? A família mais distante foram outras questões, né? Como eu relatei no livro, eu escutei questionamentos, exatamente, que é a pior coisa que pode acontecer, que é ficar perguntando como você não viu, o que você não percebeu, etc. Então isso foi... E depois, meio que a família fez um voto de silêncio. Não falamos sobre este assunto. O que não é bom, mas é o que aconteceu de forma, assim, não foi um combinado. Foi dessa forma que aconteceu. E por falar nessa época, né, do ocorrido, da perda do seu irmão, a nossa próxima pergunta é uma pergunta que eu tô muito curiosa para saber a resposta, porque o que você faria diferente na época da perda do seu irmão? Hoje em dia, com todo o conhecimento que você tem, com toda a vivência, a experiência que você tem, o que você mudaria? Essa é uma pergunta muito importante e interessante, porque é uma das coisas que eu me dei conta do tipo, se eu soubesse tudo que eu sei agora, eu poderia ter feito algo diferente, mas eu não teria como saber tudo que eu sei agora se não tivesse acontecido, né? Então, assim, uma coisa depende da outra. Então, uma das coisas que eu tenho muito tranquila, muito consciente na minha cabeça, é que aconteceu dessa forma, tinha que acontecer. Então, eu não tinha como, naquele momento, fazer nada diferente, porque eu não tinha o conhecimento que eu tinha agora. Agora, tendo o conhecimento, vamos supor que eu tivesse esse conhecimento todo naquele momento, eu acredito que eu teria dado mais atenção ao meu irmão. Eu teria conversado mais com ele. Seria nesse sentido que eu poderia ter feito algo diferente. Permitir conversar com ele, tentar entender melhor os pontos de vista dele, as motivações, né? E não transformar o suicídio num tabu, né? Porque vocês lendo o livro, né? Quem lê o livro vai ver que ele já falava sobre isso. E ninguém encarava isso como uma possibilidade, né? A gente achava que, não, tá falando só por falar. Então esse é um ponto-chave, um fator-chave que eu teria prestado mais atenção, com certeza. A falta de sensibilidade das pessoas quanto aos sinais que alguém que está sofrendo, está em sofrimento ou está cogitando suicídio, a falta de sensibilidade das pessoas, ela é devido à falta de informação ou é uma questão pessoal, da personalidade de cada um? Tem pessoas que são mais perceptíveis, tem pessoas que são menos? Ou a senhora acha que não, que se todo mundo tivesse acesso a esse tipo de informação, todo mundo fosse treinado, todo mundo seria capaz de, enfim, perceber os sinais ou de dar a devida atenção para alguém que está passando por isso? Eu acho que não tem uma resposta concreta, né, para isso, porque, primeiro, varia de pessoa para pessoa, né, a personalidade de cada um, depende do momento de vida que você está.
Eu acho, particularmente, a gente está num mundo muito acelerado, tudo muito rápido, e isso, às vezes, não permite a gente prestar atenção, mesmo nas pessoas mais próximas. Por outro lado, depende muito da personalidade daquela pessoa. Tem pessoas mais introspectivas que você não iria perceber. Tem pessoas que disfarçam muito suas emoções e aí você não iria perceber. Outros poderiam ter a característica oposta, né, que falariam, que estão lá, estão chorando, estão etc., dando sinais, entre aspas. Então, depende muito. Não tem como, mesmo sabendo de todas as informações possíveis, mesmo as pessoas, existem casos de psiquiatras que perderam filhos por suicídio. Então, a pessoa não percebeu, né, mesmo trabalhando na área, não percebeu. Então depende muito. Não, conhecendo sobre o assunto não quer dizer que você seria capaz de prevenir, né? Que é como eu falei, nós não somos responsáveis pela vida de nenhuma outra pessoa. Mas nós temos que, se a pessoa quiser ajuda, a gente pode encontrar formas de ajudar, mas mesmo isso não é garantia que a pessoa vai deixar de fazer. Infelizmente, não. A senhora falou do mundo acelerado, né? E aí eu acabei de lembrar do caso do filho da cantora que tirou a própria vida por causa daquela questão do TikTok, que ele fez um vídeo e ele sofreu muito hate na internet. E aí a mãe dele falou que procurou o psicólogo, mas mesmo assim ele estava muito abalado e infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? E aí essa preocupação das pessoas desacelerarem um pouco. Eu acho que a gente tem que começar a se perceber também, né? Não sei se a senhora concorda comigo, mas eu acho que a gente tem que também desacelerar essa nossa vida louca e começar a olhar para o outro, a dosar mais aquilo que se fala, porque as pessoas, a impressão que eu tenho é que elas passam assim por cima, porque a internet eu posso digitar e falar de qualquer pessoa, então eu vou falar o que eu quiser. E isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? E aí acabou culminando um rapaz novo, né? Ele era um adolescente. Nessa faixa etária eu acredito que a sensibilidade a esse tipo de coisa é muito maior, porque eles são mais jovens. Como que a gente, por exemplo, como a gente pode melhorar essa questão da informação e tudo e tal nesse mundo louco da internet? Como que a gente pode fazer com que as pessoas saibam do impacto que elas podem causar? Nós não somos responsáveis pela vida de ninguém, mas essa toxicidade, essa radiação que está tendo na internet, ela não pode continuar, porque a gente sabe que muitas vidas estão sendo afetadas por isso, principalmente a dos mais jovens. Então como é que a gente poderia, assim, a senhora já pensou sobre esse assunto, da questão da internet? Pensei sobre isso, né? Eu acho que o mais importante, né, isso é opinião pessoal minha, tá? O mais importante é não fazer nada no impulso. No mundo da internet não se faz nada por impulso. Isso vale para coisas alegres, coisas tristes, para todo tipo de coisa. Por exemplo, não postar no momento que você está mais feliz e aí você posta algo sem pensar no que você está escrevendo. Da mesma forma, vale para aquele momento super triste, aí você posta lá e se expõe totalmente também. Eu acredito que tudo tem que ser muito dosado. Então, se você, na hora que você está com vontade de compartilhar qualquer coisa na internet, né, nas redes sociais, se você, né, se permitir a pensar, nem que seja por 1 hora, é isso mesmo que eu quero postar? É isso mesmo que eu quero compartilhar? Essa 1 horinha, talvez um pouco mais, um pouco menos, já permite você ficar um pouco mais estabilizado emocionalmente, e aí você vê se vale a pena postar. Algumas pessoas eu já li, tem a regrinha das 24 horas. É também uma boa estratégia. Porque, né, aquela coisa, uma noite bem dormida, né, e coisa e tal, né, e tal. 24 horas passa aquela raiva imensa que você possa estar sentindo e também aquela euforia imensa que você possa estar sentindo. Então, a regra das 24 horas também é boa. Então, acredito que, né, é basicamente isso, é não postar nada no calor da emoção, seja lá que emoção for. Levando um pouco para a questão do suicídio, essa é uma questão muito importante que você me fez, porque Setembro Amarelo. Setembro Amarelo a gente começa a postar muita coisa, a gente compartilha muita coisa, e a gente tem que pensar muito bem no que a gente está compartilhando, porque tem coisas que inclusive servem de gatilho emocional para pessoas que já estão pensando em suicídio, né? Então é de uma grande responsabilidade. E aí, nesse caso, se a pessoa não tem familiaridade com o assunto, não sair postando.
siga a rede social de alguém que realmente trabalha com este assunto, ou de uma organização que trabalha com esse assunto, porque eles realmente pensam muito bem antes de postar qualquer assunto. E aí se você repostar, pode ter certeza que é uma informação importante e bem pensada, é o que eu posso dizer. Nossa, sensacional. Eu, na verdade, eu conheci o Setembro Amarelo já faz um tempo pelas redes sociais também, mas eu tinha medo de postar qualquer coisa sobre o tema. Porque, por dois motivos. Um, não é, assim, eu sentia que não era meu local de fala, porque eu sou uma apoiadora da gente desmistificar os tabus em torno das doenças mentais e do suicídio e da depressão, porém eu não me sinto capacitada para falar do assunto, eu não tenho informação, então eu tinha muito medo de compartilhar sobre isso. O pouco que eu conseguia fazer era quando eu escutava eventualmente alguém falando que isso era frescura. Infelizmente eu tive o desprazer de escutar, né, que quem se mata foi fraco, não teve força de vontade suficiente para viver. Então, né, nesse momento, quando eram pessoas mais próximas de mim, eu ia lá e falava, não é assim. As pessoas que se matam não é uma questão de ser forte, de ser fraco, tem a ver com a saúde mental, e a saúde mental é igual a saúde do corpo, a gente tem que tratar. Só que, você falou, né, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta. A questão dos gatilhos, o conteúdo que é considerado sensível para essas pessoas, são apenas aqueles que falam explicitamente de suicídio, ou eu posso considerar como conteúdo sensível, como um conteúdo que pode ser um gatilho, qualquer assunto ou qualquer post que esteja falando sobre tristeza ou sobre perda. A gente pode expressar tristeza na internet? A minha pergunta seria isso. Um post que está falando de tristeza, ele vai servir de gatilho? Ele pode servir de gatilho? Eu devo evitar postar isso? Uma outra pergunta, assim, depende, né? Você vai ouvir muito eu respondendo, porque para uma pessoa que não está bem emocionalmente, até uma postagem muito feliz pode incomodar. Imagina você, por exemplo, você está muito triste, aí você entra na rede social e vê todo mundo super feliz, postando um monte de foto, de viagem, de família, seja lá o que for, você vai se sentir mais isolado ainda, mais sozinho ainda, como se só você estivesse triste. Então, para quem está, né, não está bem, qualquer coisa pode aprofundar essa tristeza. Por outro lado, qualquer coisa pode também tirar desse momento de tristeza. Então, é difícil encontrar regras, porque para a pessoa, né, o nosso emocional é algo muito complexo, né? Cada um tem coisas que tiram da tristeza e outras que aprofundam mais a tristeza. Então, depende muito de pessoa para pessoa, né? Agora, em questão de suicídio, né, especificamente, existem algumas regrinhas, sim, de coisas que a gente não posta. Então, por exemplo, a gente nunca posta métodos de como a pessoa se suicidou. A gente evita, porque existe o que eles chamam de, não vou lembrar o termo em português, que é o copycat. A pessoa copia métodos de suicídio. Então, a gente não posta, né? A gente não posta fotos da pessoa, então a gente evita, né? São duas das coisas que a gente jamais faz, não posta a carta que a pessoa escreveu, então coisas desse tipo jamais. Isso sim, realmente não deve ser postado. Nos demais, realmente, como eu falei, qualquer coisa pode ser puxar para o bem ou para o mal, digamos assim. Na sua opinião, deve-se falar sobre suicídio abertamente ou de maneira indireta? Porque como a Jack acabou de falar, né, a gente fica sem saber exatamente. Para montar esse nosso roteiro, escolher os livros para o Setembro Amarelo do nosso podcast, a gente estava aqui numa luta interna muito grande, porque a gente estava com medo de acabar afetando as pessoas de uma maneira negativa, acabar servindo de gatilho, e essa não é a nossa intenção, né? A nossa intenção é que as pessoas entendam mais sobre o assunto, então empatia, uma empatia maior, porque como é uma coisa que fica meio que escondida, as pessoas não sabem nem como reagir a uma situação dessa, a gente não sabe o que falar, o que fazer, enfim. Então, foi muito complicado a gente trabalhar essa questão para escolher os livros para o podcast e ver como que a gente abordaria o assunto. Então, eu sei que no seu livro você escreve suicídio com S maiúsculo, né? E enfatiza que vai usar a palavra sim. Então, eu gostaria de entender melhor, assim, a gente deve falar, assim, dessa maneira aberta e falar a palavra em si, porque a gente usa muito eufemismo, né? A gente fala, o ato tirou a vida, a gente sempre dá, assim, uma suavizada.
nos termos, não fala diretamente. Então, a gente deve falar sim ou deve continuar falando de uma maneira mais indireta, mais suave, não sei como seria o termo exato, esses eufemismos que a gente usa. Eu acho que o fato de não usar a palavra não vai fazer com que não exista a palavra. Então, quando a gente fala assim, tirou a própria vida, todo mundo vai pensar suicídio. Eu achei importante no meu livro usar a palavra como ela deve ser, porque é o que aconteceu. Eu achei realmente importante não ficar rodeando e evitando a palavra, né? Mas mais importante do que isso é falar sobre o assunto. Então, seja como for, você fala suicídio, tirou a própria vida, se matou, né, ou outras expressões, o mais importante é que a gente fale sobre o assunto e não deixe de falar. Eu lembrei agora de uma frase, né, que vocês agora me lembraram, né, da frescura. A pessoa está com frescura, a pessoa está não sei o quê. Para cada pessoa, para cada vez que a gente fala, fulano está com frescura, tem outro alguém sofrendo que escuta isso e fica inibido de falar sobre o seu próprio sofrimento, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o fato da gente não falar sobre o assunto inibe aquele que está em sofrimento de se revelar e querer buscar ajuda e falar sobre o assunto. Então, a gente tem que falar sim. Eu escolho falar a palavra suicídio, mas isso é uma escolha minha. Mas mais importante do que isso é realmente falar sobre o assunto. Não deixar que ela fique como tabu, como um assunto que não se pode falar. Eu tenho uma curiosidade em cima disso, porque eu também percebi isso no livro, né? Que é falado explicitamente o termo suicídio. E, ao mesmo tempo, eu já vi outras pessoas falando que se você usa o termo como a palavra, né, em si, isso seria uma falta de responsabilidade. Eu concordo com você. Eu acho que as palavras têm que ser usadas como elas são, porque senão a gente acaba invisibilizando até, né, a discussão. E a minha pergunta para você seria: como a gente falar abertamente de suicídio de maneira responsável? Na minha opinião, para falar sobre o assunto, primeiro tem que estudar e se informar sobre o assunto, porque senão a gente corre o perigo realmente de falar de forma muito arbitrária e informações que a gente não deveria falar, como foi o caso que eu falei, né, de postar cartas que a pessoa deixou, ou fotos, né, ou métodos, né, então coisas desse tipo jamais. Então, para isso, a gente precisa ler sobre o assunto, entender o assunto. Se a pessoa acha que não tem, está com medo de falar sobre o assunto, porque acha que não conhece o suficiente, é melhor que não fale. Então, melhor, a insegurança é um sinal. Eu estou insegura de falar sobre isso, então é melhor eu não falar. Ou então a pessoa realmente deve estudar, ler sobre o assunto, acompanhar sites que existem. Já existem muitos sites hoje em dia sobre prevenção de suicídio ou de pessoas enlutadas por suicídio, né, que tem postagens muito sérias, né, e sobre o assunto. Então, se a pessoa não se sente segura, faça a repostagem dessas postagens, desses sites oficiais, né, ou sites que realmente trabalham com isso, ou pessoas que trabalham com isso. Mas falar o termo não seria uma falta de responsabilidade. Falar o termo como ele é não contribui para isso. Não, falar o próprio termo não, tanto é que os principais sites, por exemplo, o CVV, né, que a gente já falou, o próprio Centro de Valorização da Vida fala muito explicitamente. É um serviço de apoio emocional, objetivando prevenção de suicídio. Então a palavra é usada assim. Por falar, né, em a gente falar o termo, não falar o termo é fruto de um tabu, né, que existe em torno do suicídio. E eu queria saber de você, se você acha que esse tabu em torno do suicídio, ele contribuiu para a perda do seu irmão. De certa forma, sim, mas como eu falei, assim, suicídio ele não tem causa única, né? Então é multifacetado, realmente você não vai achar uma causa. Às vezes você acha aquela gota d'água que estava faltando para a pessoa, mas é realmente algo multifacetado, né? Realmente mudou muito de quando meu irmão se suicidou, mudou muito o quanto a gente fala sobre esse assunto hoje e o quanto a gente não falava, né? Então, só para dar um exemplo, a campanha do Setembro Amarelo, ele existe desde 2015 e meu irmão, ele se suicidou em 2007. Então, em 2007 nós não tínhamos campanha de Setembro Amarelo,
Nós não tínhamos esse mundo de redes sociais que a gente tem, que hoje as pessoas postam, falam sobre o assunto, tem lives, né, entrevistas, etc. Né? Então, hoje, realmente, a gente fala mais sobre o assunto. Eu acredito que isso ajuda as pessoas a, se elas quiserem, se informarem mais sobre o assunto. Então, acredito que, de alguma forma, contribuiu, mas com certeza não é causa única. Tem algum tipo de sinal, e quais seriam esses sinais, na sua opinião, né, que a gente deve observar em alguém que está em sofrimento, para que a gente possa ajudar essa pessoa? Então, eu falei, né, são múltiplas causas, é multifacetado, né? E aí é até difícil eu falar, porque tudo que eu estou falando aqui é como escritora amadora, tá? Então, né, fica muito claro que eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, etc, né? Mas o que eu posso dizer assim é que normalmente existem mudanças comportamentais na pessoa. Não todos, mas uma boa parte das pessoas mudam de comportamento antes, né? Às vezes mudam a aparência física também. A pessoa muito alegre fica uma pessoa mais quieta, mais isolada, por exemplo, né? Às vezes tem pessoas que mudam radicalmente, cortam o cabelo, começam a dar as coisas que a pessoa tem, parece que estão, né, literalmente preparando-se, né? Então, são alguns sinais para se prestar atenção. Mas, como eu falei, são múltiplas causas, não é de um dia para o outro, né? Às vezes o que a gente vê é o resultado da gota d'água, não tem uma causa única realmente, mas alguns sinais de mudanças muito na pessoa, que você percebe que ela está diferente. Se você acha que ela está diferente, pergunte para a pessoa, como você está hoje? Como você está se sentindo? Se quiser, vamos conversar. Se quiser, vamos conversar. Então, não de forma obrigando a pessoa a falar. Eu pensei nessa pergunta porque o outro livro que a gente vai analisar no Setembro Amarelo é Os 13 Porquês, né, do Jay Asher. E esse livro, eles descrevem a mudança de comportamento da Hannah quando ela toma a decisão. Quando ela decide, era isso, né, que eu ia falar. Sintonia. E aí ela começa realmente a distribuir as coisas dela. Ela ia de bicicleta pra escola, ela entrega a bicicleta pra um colega, ela muda o cabelo dela, muda radicalmente a aparência dela, ela fica uma pessoa mais introspectiva, ela era uma pessoa mais sociável, né? Enfim, se tivessem pessoas assim que realmente de fato prestassem atenção, inclusive o personagem principal se sente culpado por ter acontecido aquilo com ela, porque ele acha que ele poderia ter ajudado mais ela, ele poderia estar mais ali pra ela, e ele não estava, porque ele tinha vergonha, ele tinha um crush nela, então ele tinha vergonha de se aproximar e achar que estava se metendo na vida dela, esse tipo de coisa, né? E aí tudo que você falou bateu com tudo que aconteceu com a Hannah na história, né? A mudança de atitude, a mudança da aparência, né? Tudo bateu certinho, né? Então, eu acho que essas realmente são coisas importantes, né? Que a gente tem que estar atento, principalmente as pessoas que estão mais à nossa volta, porque normalmente as pessoas que estão à nossa volta, como a gente está muito acostumado com elas, a gente percebe uma coisinha aqui, outra ali, mas às vezes a gente fica, ai não, eu não vou falar nada, porque pode achar que eu tô querendo meter o meu dedo na vida dela, pode achar que eu tô, né, querendo chamar atenção por alguma coisa. E aí eu gostei muito da sua frase de falar para deixar, se quiser, né, se você quiser conversar, você deixa a pessoa à vontade para ela falar ou não aquilo para vocês. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E eu achei muito legal. Eu li o livro também e assisti a série também. Posso dizer para vocês que primeiro eu comecei a assistir a série e desisti. Eu não vou assistir isso não está me fazendo bem assistir essa série, para vocês terem ideia. Depois, não, eu vou assistir, eu quero saber, né? E aí foi muito interessante, porque depois que teve a série, muita gente começou a falar sobre suicídio e tiveram muitas postagens sobre os 13 porquês, né? Os 13 motivos para prestar atenção, né? Eu li muitas coisas sobre a série. Na época, eu mesma escrevi sobre a série no meu perfil pessoal no Facebook, eu acho, na época. Sim, eu li. Gente, eu sou um chique, eu tenho a Virag no Facebook e eu li na época a opinião dela. Eu me lembro que foi na época que você recém tinha chegado no CVV, não era?
Foi logo assim, mais ou menos. E aí você deu essa perspectiva de alguém que já estava se voluntariando sobre a série. Inclusive, foi isso que me levou a terminar a série também. Foi o seu post, só pra deixar aqui registrado. Ah, que bom. Obrigada, né? Então, assim, a série acho que deixou bem claro mesmo essa mudança comportamental, mudança do corte de cabelo, né, e tudo mais. São sinais para se prestar atenção. Eu acredito, né, existe, saindo um pouquinho do nosso assunto, mas existe uma campanha muito bonita que eu soube recentemente, que é dos samaritanos, que é quase um equivalente ao CVV lá no Reino Unido, né, um serviço de apoio emocional também. E eles têm uma campanha que é conversas corriqueiras ou conversas comuns podem salvar vidas, né? Aí eu me lembrei disso porque conversas, às vezes, você vê que a pessoa não está bem, mas você não sabe como chegar na pessoa, você não quer ser invasivo, né? O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, fazer um café e compartilhar com a pessoa. Ah, eu fiz um café, eu trouxe aqui para você. Se você sabe que a pessoa gosta de café. Ou, eu, sei lá, comprei um bombom, eu lembrei que você gosta, eu trouxe um bombom para você também. São pequenos gestos, essas conversas rotineiras, coisas pequenas que podem fazer diferença naquele dia para aquela pessoa, né? Então são formas não invasivas de chegar na pessoa que você suspeita que não está se sentindo bem ou que está diferente. E isso que a gente está falando tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é se, na sua opinião, as mídias, né, os filmes, as séries, os livros que tratam sobre o tema do suicídio, eles contribuem para o aumento de casos. Porque na época do 13 Porquês, teve uma grande comoção, né, na internet, porque alguns adolescentes, como você falou, eles copiaram o método da protagonista, deixando uma carta com 13 razões e tal. Tanto que a cena, hoje em dia, do suicídio, provavelmente dito, da série, foi retirada do streaming que faz a distribuição da série. Eles não colocaram e hoje em dia, na época não tinha quando lançou, mas hoje em dia tem um aviso, né? Falando sobre o tema da série, que não é aconselhável algumas pessoas assistirem. Como a gente estava falando que falar do assunto é importante, você acha que uma série que tem essa proposta de falar sobre essa temática, ela é um desserviço? Ela chega a ser um desserviço ou ela realmente ajuda a movimentar o debate? Bem, eu particularmente acho que, como eu falei, não falar sobre o assunto não vai ajudar em nada. Mas como falar sobre o assunto é que é importante, né? Que é o X da questão, eu diria, né? Eu, na minha percepção, né, eu percebi que a série foi bem-vinda porque ela começou a fazer as pessoas falarem sobre o assunto. Inclusive, pais começaram a falar com os filhos sobre o assunto, né? Então, isso foi importante. Quanto à cena, né, eu achei a cena exagerada, porque inclusive a cena, da forma que ela foi mostrada, não querendo matar para quem não viu, né, cuidado com os spoilers, né, mas a cena do suicídio propriamente dito é diferente entre o livro e a série. E para mim, isso me incomodou para quem leu o livro, porque para mim, eles fizeram de uma forma sensacionalista na série. Na minha opinião, isso é um desserviço, porque eles claramente mudaram a cena para chamar mais atenção, sem necessidade. Isso não era necessário. Então, dessa forma, eu particularmente não gostei, mas deixar de falar, deixar de fazer uma série, etc., eu acho que não. Eu acho que sim, a gente tem que falar, só que de forma cuidadosa. Mas aí, ter essas séries em serviços de streaming que são muito populares, ou ter livros sobre o tema se tornando muito populares, eles aumentam, isso contribui para o aumento do número de casos? Será? Ou será que não, que o movimento é inverso? Isso vai contribuir para talvez prevenir mais casos? Ou nenhum dos dois, não sei. Depende muito como a pessoa está. Para algumas pessoas isso pode ser libertador no sentido que elas passam a falar sobre o assunto, passam a procurar ajuda. Para outros pode ser um gatilho, infelizmente. Então depende muito de pessoa para pessoa. Eu não conheço estudos, devem ter estudos sobre isso, mas eu realmente não tenho conhecimento para dizer o quanto melhora ou o quanto piora. Eu acho que realmente depende muito do estado da pessoa. Como eu te falei, eu comecei a assistir a série. Da primeira vez que eu assisti, acho que eu não passei de 10 minutos do primeiro episódio. Eu disse, eu não estou me sentindo bem, não está me fazendo bem assistir isso, eu não vou ver. E só depois de algum tempo que eu
retomei e comecei a ver a série. Então varia de pessoa para pessoa. Ah, entendi. Então, eu vejo muita gente que é contra esse tipo de conteúdo estar no serviço de streaming em que pessoas de várias faixas etárias conseguem ter acesso, né? Não é preciso você ser maior de 18 anos para você assistir. Mas, na tua opinião, tem que ter alguma restrição desse tipo de conteúdo para as pessoas? Alguma triagem que talvez os serviços de streaming, as livrarias, ou enfim, as mídias de modo geral tenham que fazer quando ou onde exibir esses conteúdos ou não? Isso deve realmente ser um conteúdo para a família? É difícil, eu acho que aí eu estou fugindo um pouco da minha área de conhecimento, né? Não sei, eu sei que existem regras de faixas etárias, quando é algo, sei lá, acima de 18, ou acima de 16, ou acima de 12, não sei exatamente as divisões. E aí tem as classificações de por que algo tem que ser acima dessa faixa etária. E aí, independente de você proibir ou, por exemplo, restringir lá, quem quiser vai encontrar uma forma de assistir, porque por mais que, por exemplo, se a gente vê um aviso no filme acima de 18 anos, está lá o círculozinho, acima de 18 anos, mesmo a gente não tendo 18 anos, dificilmente eu vou deixar de ver só porque eu vi um círculo de 18 anos. Então, eu acredito que não consegue restringir. Tem que ter uma análise e classificar de acordo com as cenas, etc. Mas a partir daí, se a pessoa vai ver ou não vai ver, é muito uma decisão pessoal. É difícil restringir. No mundo de hoje, eu acho que não consegue. Mas isso é uma opinião minha, de novo, particular minha. Tá certo, porque olha a pornografia, né? A gente, em teoria, a pornografia era pra ser uma coisa 18 mais, né? Não, mas assim, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque o 13 Reasons Why, né, os 13 porquês, ele é uma série pro público jovem. Ele não é uma série pro público adulto. É uma série juvenil, então muita gente na época, adultos, né, foram a favor de proibir a série de estar no streaming, porque como o streaming não tem nenhuma forma de você fazer a triagem, né, de quem tá acessando, geralmente o streaming é compartilhado pela família, os pais achavam que eles tinham o direito de não querer que os filhos consumissem esse conteúdo, então daí a minha pergunta. Mas eu concordo, eu acho que mesmo que fosse proibido no streaming, eles iam assistir se eles quisessem, e talvez seja mais importante a gente começar a falar com esse assunto, inclusive desde os jovens, né? Falar com os adultos, mas também conscientizar os jovens. E aí, pra fechar essa sessão da discussão, a última pergunta que eu queria fazer era essa. O tema do suicídio tem que ser tratado com jovens ou a gente só pode começar a falar disso, na sua opinião, com alguém que já é adulto, que, enfim, já tem a sua personalidade formada? Porque eu vejo gente que usa o seguinte argumento. Eu não tô concordando com esse argumento, eu só vou enunciar ele, de que para um jovem que ainda não tem um senso crítico totalmente formado, quando você fala desse assunto, você tá, de certa forma, incentivando ele. Ele não vai ter como julgar se aquilo ali vai ser bom ou vai ser ruim para ele. Então, por isso que tem muita gente que considera a série como um desserviço, né? Como, na verdade, um incentivo para o suicídio. E aí, na sua opinião, como é que isso funciona? Os jovens têm que participar desse debate ou não? Eu sou da opinião que tem que participar. O que a gente tem que ter cuidado sempre é como falar sobre o assunto. É sempre esse o X da questão. Os jovens, só porque você não fala sobre o assunto, não quer dizer que eles não vão cometer suicídio, ou eles não vão pensar sobre suicídio, ou eles não vão ler sobre suicídio. Porque, infelizmente, né, ou felizmente, hoje no mundo da internet, qualquer pessoa pode buscar qualquer informação. E o jovem, tendo o seu smartphone ou acesso à internet, é que vai buscar, independente de você falar com ele ou não sobre o assunto. Então, sim, devemos falar. Inclusive, a faixa etária dos jovens, né, é a faixa que tem mais crescido a porcentagem, né, as proporções, né, de suicídio. Os números têm crescido entre os jovens. Então, essa é uma faixa etária que a gente tem que se preocupar. Então, já existem ações de diversas organizações, especificamente para a faixa etária adolescente, porque é realmente onde está sendo observado um crescimento dos casos de suicídio. Então, tem que falar sim. Particularmente eu acho muito difícil falar com essa faixa etária, porque assim, eu sou professora de adolescentes. E aí eu percebo que muitos deles estão em situação de risco nesse sentido, de cometer suicídio. A escola que eu trabalho, ela é muito rígida, há uma cobrança muito grande, e muitos pais, eu percebo, né, querem se realizar através dos filhos.
Então colocam coisas absurdas, assim, objetivos absurdos porque são crianças, né? Eles são adolescentes, mas eles ainda estão assim, meio termo, meio lá, meio cá, eles ainda estão se descobrindo, não sabem exatamente o que querem. E ter essa cobrança forçada em cima deles é muito grande. Eu percebo assim que é importante que a gente falasse sobre isso. Bem que lá na escola tem uma psicóloga, né? Só que a psicóloga da escola, ela atende pontualmente, ela não faz terapia com os alunos. Só que quando a psicóloga atende e fala, olha, pai, mãe, é necessário que seu filho faça acompanhamento, x assado, né? Porque a gente percebeu, os professores perceberam isso e aquilo, não sei o quê, os pais se revoltam. Não querem fazer o tratamento, acham que a escola está querendo de alguma forma, eu não sei nem o que passa na cabeça deles, como se a gente quisesse lucrar com uma coisa, como se a gente estivesse inventando. Então, aí a gente vê realmente a importância desse debate ser tão expandido, tem que ser realmente, né? Porque quando você vê que o adolescente está em sofrimento e que aquilo pode estar passando pela cabeça dele e os pais agem dessa forma, isso talvez eles pensem, então é isso mesmo, eu vou fazer porque ninguém valida aquilo que eu estou sentindo, né? Eu tô me sentindo, tô dando sinais. Me deram atenção, que notaram que eu estou em sofrimento. Então vamos trabalhar isso daí. Aí os pais cortam, né? Dizem que a criança, o adolescente está com frescura, que aquilo é porque tem preguiça, porque está querendo fugir das responsabilidades, que a escola isso, que a escola aquilo. E isso dificulta, né, o diálogo. Então eu acho assim super importante, eu concordo 100% assim com a Viragem, de que tem que colocar isso, falar com os jovens. Sim, lógico que a abordagem não é a mesma abordagem para pessoas adultas, né? Um pouco diferente por causa dessa questão da idade. Mas como ela disse, né, não falar sobre o assunto não vai impedir que aconteça. Exatamente. Acredito que o mais importante é deixar que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre o seu sentimento, o que está sentindo. Isso independe de faixa etária, né? Desde criança até o mais velho, idoso, não interessa. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem dias melhores e piores. E o importante é que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre o que está sentindo. Se a gente permitir que as pessoas falem sobre o que estão sentindo, que não é frescura, né, como vocês bem falaram, né, isso vai permitir com que a pessoa se sinta mais acolhida, apoiada, não se sinta sozinha, isolada, né? E isso, existe um programa do próprio CVV, que é o Amigos do Zip. O Amigos do Zip, ele é voltado para crianças mesmo. Só que, claro, não especificamente falando o suicídio propriamente dito, mas falando sobre sentimentos. Como você está se sentindo? O que você está sentindo? Então, aprender a reconhecer as emoções e aprender a expressar essas emoções e falar sobre elas. Acho que isso que é o X da questão, né? O importante. Virag, qual a importância de livros de relato de sobrevivente como o seu? Eu achei importantíssimo, né? Daí a gente quer a sua opinião do relato de pessoas sobreviventes como você. A importância de ter esse tipo de relato veiculado. Quando eu resolvi escrever sobre isso, né, sobre tudo que me aconteceu, eu resolvi escrever sobre isso porque eu não via muitos livros na área. Eu vejo muitos livros de psicologia, escritos por psicólogos, psiquiatras, falando sobre várias coisas, né? De como cuidar de sobreviventes do suicídio, o que é importante, né? Até a história do suicídio na sociedade. Então, eu vejo muitos livros sobre isso, de forma muito, digamos assim, profissional sobre o assunto. Mas eu vejo poucos livros com relatos mesmo reais de pessoas que passaram sobre esse assunto. Então, o que eu via, às vezes, nesses outros livros, eram trechos, as pessoas contando o que aconteceu, mas quem escreveu o livro foi um psicólogo, um psiquiatra, um profissional que trabalha com o assunto, né? Então, ele usou depoimentos de pessoas para escrever do livro e também enxertar opiniões, né, cuidados que precisam ter com a temática, etc. Né? Então, como eu não via muito relatos sobre esse assunto, eu achei que era importante para que as pessoas que estão passando por esse luto se reconheçam e saber que não estão sozinhos, né? E que talvez, né, não sei, na minha opinião, possa ajudar as pessoas a sair daquela sensação de isolamento que elas sentem em relação a esse luto, né, essa perda, né? Então, eu já estava com essa ideia do livro há muito tempo na minha cabeça, não foi coisa momentânea.
Tanto é que eu acredito que eu mencionei isso no livro, não lembro, mas eu criei uma pasta Livro Z no meu computador, a coisa de pelo menos um ano antes de começar a escrever. E ela ficava lá no meu computador, eu olhava para ela de vez em quando, né? E aí, sempre pensando que eu preciso escrever isso, né? Então, eu sempre gostei de escrever. E àquela altura eu já tinha escrito vários textos curtos de diferentes assuntos que, de uma forma ou outra, se ligavam ao suicídio ou ao apoio emocional, né? E aí eu resolvi contar a minha própria história. E foi assim que nasceu, comecei de fato a escrever. Então, para mim, o livro ele é importante para que possa permitir às pessoas que estão passando por o mesmo luto que eu a se reconhecerem, né, e saber que não estão sozinhos, não estão isolados, e também permitir outras pessoas entenderem o que nós, enlutados, passamos. Então, eu achei que era importante. É mesmo, eu comecei Nossa. Eu comecei a ter um outro olhar e refletir e algumas partes foram socos no estômago, né? Da gente pensar, nossa, meu Deus do céu, e essa situação, esse sentimento, como lidar, né? Mas assim, eu acho que foi importante passar por tudo aquilo através das suas palavras para entender melhor. E aí a gente procurar sempre evoluir como ser humano, né? Não é porque antes a gente não tinha conhecimento e agia de uma determinada forma, e agora tem, então a gente vai começar a se policiar e pensar melhor de como agir, de como falar, né? Enfim, eu achei assim sensacional, recomendo para todo mundo, já fiz propaganda horrores, entendeu? Eu falei, olha, tem um livro assim, o livro Z, é muito bom falar sobre isso e tal. Tem algumas colegas minhas até que já adquiriram o e-book, vão ler. Então, eu acho muito importante a gente espalhar essa notícia e eu achei assim, sensacional. Principalmente justamente por ser uma coisa não acadêmica, né? É o relato de uma pessoa que passou por tudo isso. A gente consegue se ligar de uma maneira assim, mais profunda, eu acho. Porque quando é um texto técnico, você fica muito assim na abstração, aquele limbo assim. Mas quando é uma pessoa falando que vivenciou aquilo, experienciou aquilo, é completamente diferente. Eu achei uma experiência muito maravilhosa, não tem outra palavra, é maravilhosa. Eu enfrentei tudo, fui junto com você, com as suas palavras, vivenciando, experienciando o seu sofrimento e depois a sua superação, né? Porque com o passar do tempo, a gente não sai do luto, mas a gente aprende a viver com ele, né? A gente tem aquelas sensações, eu achei sensacional. Eu também. Eu confesso que eu sofri pra ler o livro, porque é o que eu falei no início. Por aquilo que pareça, eu não sou uma pessoa sensível, mas quando eu fui lendo, eu me envolvi com a história, então eu também sofri junto. Mas o que eu achei mais bonito do livro é que você não sai do livro se sentindo mal. Eu, pelo menos, não saí. Você sai se sentindo mais forte, porque no final a mensagem é essa, né? A mensagem que a Virag passa é sobre superação, é sobre você enfrentar aquilo e que ser forte não necessariamente precisa ser uma regra, a gente não precisa seguir um modelo de força durante todo o processo, né? Quando você sai da situação, você pode sair forte sem necessariamente seguir aquele estereótipo de eu venci, eu não chorei, eu não sofri, eu não senti nada, eu tô aqui plena, tô do mesmo jeito. Não, o sofrimento ele faz parte do processo de você superar. E eu não saí me sentindo mal, como eu já saí de outros livros que abordam o tema. Tem alguns livros que realmente você termina e você tá triste. Sai dele com gosto amargo na boca. E não foi isso que eu senti no livro Z. Eu amei muito a experiência de ler ele. Eu imagino que não deva ter sido fácil, porque pra gente que tá tendo contato com a história que não é da nossa vida pessoal, é difícil a gente ler a parte de todo o sofrimento do processo de luto. Eu fico imaginando como foi pra você como escritora, tá abrindo, né, a sua vida pra um monte de gente, contando uma coisa que é muito pessoal e que é muito sensível. E isso leva pra uma das nossas perguntas aqui, que é: qual foi a parte mais difícil do processo de escrita do livro Z? Ah, nossa, que pergunta difícil. Qual foi a parte mais difícil? Olha, eu acredito assim, quando eu sentei para escrever, eu achava que ia ser fácil escrever. Eu fui inocente a esse ponto. Agora eu vou escrever finalmente o livro que eu estou planejando há não sei quantos anos, né? Só que para eu escrever o livro, eu tive que buscar todas as memórias possíveis. E assim, como eu sou uma pessoa muito metódica, organizada, né? Que vocês bem falaram já, né?
Então, eu tenho todas as minhas agendas guardadas de muitos anos. E eu tinha a minha agenda ainda de 2007, que foi quando aconteceu, né? Que meu irmão se suicidou no dia 5 de novembro de 2007. E eu revi todas as agendas, minhas anotações, documentos, né? E tudo. E aí eu fiz realmente uma reconstrução cronológica, né? E ao fazer essa reconstrução, como se eu tivesse, de certa forma, revivido as memórias. E aí várias coisas aconteceram. Para mim, no final, foi extremamente libertador falar finalmente sobre isso de forma aberta. Por outro lado, eu fiquei muito chocada de quantas coisas eu não lembrava mais, né? Quanta coisa a minha memória apagava, eu tentava lembrar, eu não conseguia lembrar, não conseguia buscar. E eu conversei com algumas pessoas que conviveram muito comigo naquela época, né? Então eu fui buscar, e aí as pessoas traziam às vezes detalhes que eu não lembrava mais, e aí eu me emocionava com os detalhes que as pessoas me traziam, né? Então foi um processo de reviver tudo, e eu acredito que o mais difícil foi, para mim, mais surpreendente ou mais, não sei se doloroso, foi descobrir uma faceta minha que eu não tinha enxergado na época, né? Que foram as pessoas que me trouxeram. Então eu achava que eu tinha conseguido seguir muito bem na época, muito forte, muito firme, superação, né, como vocês mesmos falaram, e ao mesmo tempo, quantas pessoas ainda me viam extremamente sofrida, né? Eu, por exemplo, eu não me lembrava de detalhes de quanto eu tinha chorado, eu apaguei da minha memória, e as pessoas me trouxeram memórias, eu lembro você chorando no meu ombro, eu lembro você me abraçando, e eu não lembrava. Então, para mim, acho que essa foi a parte mais difícil, encontrar pedaços de memória tristes e que eu nem lembrava mais. Eu acho que foi o mais difícil. Foi reconstruir a história, mas também foi se reconstruir, então. Foi se caçar também ao longo da história. Foi uma descoberta, de certa forma, de partes de mim que eu não lembrava mais. A experiência das fotos eu achei assim sensacional, da comparação das fotos da época e quando você descreve, né, que você achava que a sua expressão estava a mesma, mas as pessoas que olhavam viam que não. Eu achei assim aquilo, foi maravilhoso. Na época eu fiz um teste mesmo na internet, eu coloquei no meu Instagram pessoal 2 fotos e eu pedi para as pessoas compararem as 2 fotos, e eu achando, não, ninguém vai conseguir reconhecer, e surpreendentemente a maioria acertou o antes e o depois. Essa coisa da memória, eu me identifiquei porque a gente não fala muito assim da nossa vida pessoal, até fala um pouco aqui no podcast, mas não é muito, mas na minha infância eu tive muitos problemas familiares, a Will, como todo mundo sabe, é minha irmã, e o que eu percebo hoje em dia é que eu não lembro de boa parte da minha infância. É como se de alguma maneira eu tivesse também apagado, e muitas coisas eu me identifiquei com essa parte do livro, porque tem coisas que eu quero saber sobre mim que eu preciso chegar na Will e perguntar como é que eu era, e aí ela vai lá e fala, não, você era assim, você era assado, não, isso aqui aconteceu. Eu não consigo me lembrar, eu não consigo perceber o que eu tava fazendo. Então eu me identifiquei muito com isso. E eu achei, como a Will falou, sensacional, eu achei surpreendente. Me deu vontade de fazer o mesmo, sabe? De fazer uma regressão, né, à minha infância, pra ver o que eu lembro e o que de fato aconteceu. Porque eu acho que a tristeza, ela faz isso com a gente. E é uma coisa super inconsciente, né? A gente acaba tentando se proteger, pelo menos eu creio que comigo seja assim. Numa tentativa de eu me proteger da minha tristeza, eu acabei meio que bloqueando todas essas memórias, então muita coisa eu não me lembro da minha infância, eu não me lembro de mim mesmo, eu preciso consultar os outros pra me dizerem. Eu imagino como deva ter sido pra você, porque você falou, talvez doloroso. Eu tenho certeza que pra mim seria muito, porque das poucas vezes que eu faço esse resgate, que eu pergunto, Will, mas o que aconteceu naquele dia? Tu te lembra? E ela me conta a história. Me dói por 2 motivos, né? Pelo que aconteceu e porque eu não lembro, porque eu gostaria de lembrar, porque eu não queria ter perdido essa parte de mim pra tristeza, digamos assim. Eu perdi, né, esses fragmentos de mim pras coisas ruins que me aconteceram. Eu queria ter essa força, na verdade. Eu achei esse livro uma atitude de força. Você disse assim, não, eu achei que eu tava indo muito bem, que eu tava indo muito forte, mas no final eu concordo contigo. Eu acho que tu foi forte desde aquela época e tu continua sendo agora.
de escrever esse livro e de fazer toda essa reconstrução da história. Eu acho que eu não teria a mesma força que você teve. É por isso que eu falei, o teu livro não me saiu eu me sentindo ruim. Apesar de ser um livro com uma temática super sensível, eu saí me sentindo mais forte, porque é um incentivo, né? Pra gente seguir, pra gente continuar e pegar as coisas ruins que aconteceram com a gente e transformar elas em coisas boas. Por falar em coisas boas, isso leva a gente para nossa pergunta final, que é sobre o seu trabalho no CVV, que você faz esse voluntariado, e a gente queria saber qual parte desse voluntariado é mais difícil e qual é a parte mais bonita desse trabalho que você faz hoje e que veio encabeçado por toda essa sua vivência com o suicídio. Olha, qual a parte mais difícil? Nossa, deixa eu pensar, né, rapidamente, né, qual a parte mais difícil. Tem várias coisas, né? Eu acredito assim, primeiro, o voluntário é também uma pessoa com seus dias bons e ruins, né? Então, o mais difícil, eu acho, é a carga emocional que a gente tem, às vezes, ao longo do trabalho, e às vezes a gente também não está bem emocionalmente. Então, acho que a parte mais difícil, né, talvez seria essa. Uma parte mais prática, mas eu acho que vocês vão conseguir entender, é que o voluntário também é uma pessoa com atividades do dia a dia. Todos os voluntários trabalham, têm famílias, têm N obrigações e outras coisas, né? E às vezes essa divisão de tempo, ela é difícil, né? O voluntariado, ele toma tempo, então no caso, né, a pessoa envolvida, ela tem que ser persistente, porque, né, quando você tá cheio de obrigações, cheio de coisas para fazer, a primeira coisa que você pensa em largar, né, ou muita gente, é o trabalho voluntário. Isso aqui, né, tá ocupando meu tempo e o que eu estou ganhando, entre aspas, com isso. Mas, na verdade, a gente ganha muita coisa, só não é bens materiais. Então, o melhor do trabalho, né, mais bonito, né, talvez seja a nossa própria transformação pessoal. Claro, tem todo o lado do trabalho de apoio, de conversar com as pessoas, de talvez facilitar um pouco o dia ou o momento daquela pessoa que procura o trabalho. Para mim, o mais surpreendente ainda para mim foi a minha transformação pessoal, porque eu cheguei no CVV achando que eu iria... Agora eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer, vai ser, né? E na verdade eu remexi muita coisa dentro de mim. O meu processo de autoconhecimento, de crescimento, de mudança pessoal foi muito grande, a ponto de escrever um livro, né? Isso jamais teria acontecido, acredito eu, antes de eu começar um trabalho voluntário nessa área. Então acho que talvez o processo mais bonito é o que ocorre dentro da gente mesmo, que é isso permite também auxiliar, ajudar outras pessoas e tornar, digamos assim, sociedade um pouquinho mais compreensiva, um lugar um pouquinho melhor para se estar. Ai, gente, isso foi lindo. Eu tô emocionada aqui com essa fala. Motiva a gente, assim, porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa nesse tipo, né? Mas a gente sempre parece que falta força. A gente pensa, não, ainda não dá porque... ainda não dá, porque aí quando eu li o livro, gente, não, eu preciso. Eu também. É meta, entendeu? Eu quero fazer alguma coisa. A gente sempre acha uma razão pra não fazer. A gente nunca pensa nas razões pelas quais a gente precisa fazer, né? E também eu me senti motivada nesse sentido a fazer um voluntariado nessa área ou em outra, mas me voluntariar pra alguma coisa, pra melhorar o mundo. Como eu não tenho, digamos assim, ainda uma área para atuar nesse voluntariado, eu sou professora. O que eu decidi fazer inspirada no livro? Ajudar gratuitamente meus alunos que são de escola pública, aqueles, né, que se interessam em estudar fora do país, a guiar o caminho deles para que eles consigam, né, aplicar para alguma bolsa ou para que eles saibam qual é o caminho das pedras que eles têm que fazer para conseguir isso. E aí eu estou auxiliando um grupo de meninas que elas querem muito estudar fora. E aí eu vou começar por aqui, eu ainda não consegui trabalhar para alguma instituição ou alguma coisa assim. Eu vou ajudar o próximo dessa maneira, que é a maneira que eu estou conseguindo no momento. E eu tô tão feliz com isso. E aí foi uma motivação que veio depois do livro, porque eu fiquei pensando, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho esse conhecimento,
eu tô com essas ferramentas, então eu vou fazer isso daqui. E aí agora eu tô super empolgada, tô ajudando as meninas. Eu não cobro nada delas, é tudo 100% grátis, né? E eu tô ajudando elas a construir esse conhecimento para quem sabe, se Deus quiser, elas consigam estudar fora, que é o sonho delas. Graças ao livro, graças a essa motivação de você falar do seu voluntariado, como você entrou no voluntariado, as sensações que você teve. Então, me ajudou muito. Tipo assim, muito obrigada mesmo pelo seu livro. Foi algo, assim, transformador na vida. Ah, eu que agradeço. Nossa, eu fico até surpresa, assim, que foi tão transformador, assim, né? Ligado a isso que você falou, né? Eu coloquei isso no livro, né? Eu realmente acredito que todos nós precisamos contribuir para a sociedade de alguma forma. Essa é realmente uma crença que eu tenho. E cada um pode encontrar o seu dom, né? Para alguma coisa. Então, não são todos que podem ser voluntários na área de apoio emocional, né? Não é para todo mundo, né? Isso tem que ficar muito claro, não é para todo mundo, mas existem tantas formas de fazer trabalho voluntário, né? Em tantas áreas, né? Então, cada um encontrar uma forma de tornar a sociedade melhor ou o mundo melhor. Agora, pensando sobre apoio emocional, né? Às vezes a gente acha que só pode ajudar se entrar para uma causa voluntária, né, de apoio emocional, mas não é bem assim. É no nosso dia a dia que a gente pode ajudar qualquer pessoa, né, qualquer amigo, qualquer familiar, qualquer conhecido. Então, no momento que a gente se disponibiliza para ouvir as pessoas de forma muito empática, sem julgamentos, né, a gente já está ajudando alguém. Né, e isso pode ser feito por qualquer pessoa, independente, né, de entrar para uma causa voluntária ou não. Não é fácil porque tem dias e dias, né? Então tem dias que eu também não estou muito bem para ficar falando com as pessoas. Tem dias que eu estou bem, tem dias, né, enfim. Mas é tentar realmente levar esse espírito mais acolhedor para as pessoas. Né? Acho que é isso que pode fazer a diferença. Ai, agora a gente chegou ao final da nossa entrevista. Eu tô até triste, mas eu tô muito feliz, assim. A minha expressão não mostra tanto, mas essa é a minha expressão feliz. Eu tô muito alegre por a gente ter recebido você aqui, Virag. Gente, o livro da Virag, o livro Z, ele tá disponível na Amazon na forma de e-book. Porém, temos novidades agora, não é, Virag? Tá chegando aí a versão física, impressa do livro. Então, quem quiser adquirir, eu super recomendo, a Will também, porque como vocês viram, a gente tá muito animada com o livro, a gente amou de paixão. Eu também achei a experiência transformadora. Eu nunca tinha lido um livro sobre um tema tão sensível que não me fizesse sentir mal. Geralmente eu saía mal e eu fiquei surpresa do quão bem eu saí depois desse livro. Então é uma leitura que eu realmente recomendo. Eu recomendo para quem não tem experiência, eu recomendo para quem teve experiência com o suicídio e também principalmente para quem quer se informar melhor sobre esse assunto e consumir um conteúdo responsável e de qualidade e contribuir para essa causa tão bonita que é o Setembro Amarelo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu passo a palavra agora para Virag, né? Para ela fazer aí as considerações dela. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto, falar sobre o livro. Não sou especialista no assunto, isso tem que ficar muito claro. Eu dei minha visão pessoal do pouco que eu já senti, do pouco que eu tenho aprendido em relação a esse assunto. Então, o livro Z, para quem se interessar em ler o livro, né, ele está à venda na Amazon, no formato e-book. Está saindo na versão física agora em setembro, ainda não tem uma data exata, né, mas sigam o perfil no Instagram, o livro Z, e aí vocês saberão todas as novidades. E mais importante do que isso, é que esse livro, toda a venda do livro, ela é revertida para trabalhos de apoio emocional e prevenção do suicídio. Então, cada pessoa que comprar o livro, ele está ajudando causas de apoio emocional e prevenção do suicídio. Então, o livro não é para eu ganhar dinheiro, nem enriquecer, não é realmente para ajudar. Tá? E qualquer coisa, eu estou à disposição para outras oportunidades de perguntas, o que vocês precisarem, estou à disposição. Olha! Muito obrigada! Não, eu ia falar para ela, não ofereça! Não ofereça! A rico não deve, a pobre não prometa, né? O que dizem, porque quando as pessoas dizem, não, vocês podem me chamar outra vez, a gente chama! Não, mas isso é sério!
Dentro do meu tempo, obviamente, né? Eu estou disponível. A gente encaixa a agenda, tem problema não. Então, foi lindo, gente. Muito obrigada. Foi maravilhoso, gente. Leiam o livro, tá? Eu comprei a versão física, a versão e-book, li a versão e-book. E quando sair a física, eu vou comprar e vou sair fazendo a propaganda aí pra todo mundo, porque é um livro que merece ser lido, viu, gente? Não é brincadeira, não. A gente não tá falando porque a gente tá fazendo marketing, não. É porque, de fato, isso realmente tocou a gente. É a nossa verdade, entende? Então, leiam, compartilhem com as pessoas, né? Tanto esse episódio do podcast para as pessoas entenderem um pouco melhor, tanto sobre o livro, quanto essa questão do suicídio. Sigam o nosso perfil no Instagram, sigam o perfil do Livro Z também, que a gente vai deixar linkado na nossa postagem do Instagram, quando o episódio sair, né? Vocês estão escutando porque o episódio já saiu, então já tá lá no Instagram, tá, gente? É que a gente grava antes, aí eu fico aí trocando o tempo. Mas, enfim, então muito obrigada. E um abraço. Muito obrigada. Foi um grande prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @CarolLivrosPodcast.